Fala meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o aumento de volume nos programas de treinamento. Então muitas vezes você que tem um aluno de consultoria, um aluno de personal, você fica em dúvida de quanto aumentar de volume daquele treinamento. Então a gente vai ter como recomendação, tá, mais ou menos ali até 20% de aumento. Então o que a gente faria, né? A gente pode avaliar ou analisar diferentes variáveis. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o volume de treinamento em relação ao número de séries. Então, por exemplo, vamos supor que você escaneou, né, o programa do seu aluno, você fez uma análise do programa e você encontrou que, por exemplo, ele realiza 20 séries de exercício para o peitoral maior. Então você pegou lá, fez uma análise do programa dele, você observou que ele realiza 27 por semana, tá? 27 por semana para o peitoral maior. Então se você fez essa análise, você já sabe que ele tem feito 20 séries, né, e você deseja aumentar esse volume, você já sabe o número de séries que ele está fazendo por semana, né, para o peitoral maior, e você vai ali aumentar de 5, 10, 15, 20%, né? E aí também tem que ter a análise de outros fatores, né? De quanto tempo, por exemplo, que você não mexe, né, nesse treinamento, quanto tempo que você não manipula esse treinamento, tá? Mas vamos supor que você aumentaria 20% de 20 séries. Então, por exemplo, né, se ele está fazendo 20 séries, se eu fosse aumentar 20%, 10% seriam 2 séries, 24 séries. Então ele passaria, por exemplo, a fazer 24 séries. E você distribuiria essas 24 séries, né, em dois programas. Por exemplo, ele faria programa A, né, que seriam 12 séries. E depois ele repetiria, por exemplo, esse programa A, que também seriam 12 séries. Tá? Então aqui poderia ser segunda e aqui quinta, por exemplo. E aí só o exemplo do peitoral, né? Então programa A na segunda, programa A na quinta, 12 séries para o peitoral na segunda e 12 séries para o peitoral na quinta. Eles teriam também 72 horas de descanso em 3 sessões. Tá? Então 24 séries, 12 na segunda e 12 na quinta. Tá? E aí você também teria que colocar os outros grupos musculares. Tá? Então você analisa quantas séries têm sido feitas para um determinado grupo muscular e traça ali um aumento, né? E esse aumento ele vai ter que ser de acordo com a capacidade do cliente naquele momento. Tá? E também de quanto tempo você não manipula esse treinamento. Tá? E lembrando também que esse aumento ele não pode ser tão frequente, porque a gente se ficar aumentando de 20%, a gente tem um teto também, né? A gente vai ter uma dose resposta, só que essa dose resposta ela tem um teto, então não adianta também ficar aumentando volume, acreditando que eu sempre vou ter um resultado maior se eu aumentar o volume. Então tem que ter cautela em relação a esse aumento, tá? Mas sempre que você for, né, fazer algum ajuste no programa do seu aluno, pensa ali até 20%. Pode ser um pouco menos, né? Pode ser 10%, 15%, 20%, e aí depende também do histórico desse cliente.